Privatizar uma empresa no Brasil nunca foi uma agenda muito fácil, né? Mas havia, de fato, interferência política, má gestão, projetos de investimento que não deram retorno. Quando a gente ocupa uma cadeira de CFO, a gente tem a obrigação de lutar pelo melhor pela empresa. E eles queriam, a todo custo, evitar que a privatização acontecesse. Você começa a sofrer ataques pessoais. É mais para lhe desestabilizar. Foi uma combinação de pessoas de dentro da Petrobras com pessoas de mercado que queriam levar a empresa para o mais privado que ela pudesse ser, ainda sendo uma empresa de economia mista. E a gente sempre escuta muita crítica, né? Nós todos fazemos críticas a governantes, a políticos, mas o quanto cada um de nós está disposto a contribuir para mudar esse cenário? O que cada um vai fazer? Eu queria que você contasse os desafios. Acho que é legal contar um pouco desses bastidores. Então eu queria ouvir esse seu lado aí, hoje sorridente, mas na época acho que não foi tanto. Pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, sou o Thiago. Hoje a gente vai gravar o 100º episódio do Market Makers. Um episódio que a gente está muito honrado, que a gente reuniu aqui. Eram para ser 3, mas uma delas teve uma enfermidade, não vai poder participar hoje, vai gravar com a gente depois. Mas estamos com 2 grandes mulheres que fizeram história nas empresas que atuaram, empresas que uma delas, né, já foi estatal, agora é privada, a outra continua estatal, estão sempre no noticiário, mas elas fizeram história lá dentro, tem uma história muito legal para contar, então fico muito honrado de trazer isso hoje no episódio 100 do Market Makers. Está comigo Júlia Whitting, repórter especial do Seu Dinheiro. Tudo bem? Direção errada. Tudo bem. Preparada? Que parceria. Uma honra você estar aqui com a gente. Está preparada? Sim, preparada. Que bom. Sempre bom ter alguém preparado, porque eu nunca estou preparado. Vou aproveitar aqui em plateia. Aliás, obrigado a todos por terem vindo. Vou chamar elas, aí vocês trazem aquela efusiva salva de palmas para André Almeida e Elvira Presta. Venham para o nosso super palco. Podem escolher seus lugares. Vou sentar também. Bom, ao meu lado, mais perto de mim, está a Elvira. A pernambucana Elvira Presta começou a carreira na Brahma, ficou por quase 10 anos lá. Veio para São Paulo em busca de outros setores, passou pela Light, pela MRS, pela Neo Energia, até chegar na Eletrobras em 2018, época do governo Temer e da mudança na lei das estatais. Ela posteriormente tornou-se CFO e RI durante todo o longo e difícil processo de privatização na empresa, que foi concluído só no dia 17 de junho de 2022, um dia antes do aniversário da Elvira, ganhou esse presentão. Elvira Presta, que deixou a empresa em setembro de 2023, e vale dizer que no ano de 2022, o ano da privatização, ela foi eleita a melhor CFO do Brasil pelo IBF. Mais perto da Júlia está André Almeida, engenheira de formação. Ela começou na Vale em 92, quando ela ainda era estatal. Ela ficou 25 anos na Vale, passou por várias áreas, atuando até fora do Brasil, chegando ao cargo onde ocupou pela primeira vez o cargo de CFO. Quando pensou já que ia se aposentar na Vale, surgiu o convite, um desafiador convite, né, para ir para a Petrobras no ano de 2019, assumir o cargo de CFO e ficou lá até 2021. Apesar do pouco tempo na empresa, a Andrea participou de mudanças importantes na companhia, a mudança na política de dividendos, readequação da dívida e as diretrizes para investimentos mínimos da estatal. 2 mulheres que fizeram história. A Andrea passou por 2 grandes empresas, né? A Petrobras e a Vale. A Elvira passou por várias empresas, mas a grande transformação ali, né, mais marcante para o mercado, pelo menos, né, a privatização da Eletrobras. Estou muito honrado de ter vocês 2 aqui com a gente. Tenho certeza que vai ter um papo bem legal. Umas perguntinhas no final, né, do ping-pong, que é sempre bom, só para tirar um pouquinho da zona de conforto, mas nesse primeiro momento, eu queria que vocês contassem um pouco da trajetória de vocês, né? Eu acho que é uma trajetória inspiradora,
não só pelo que vocês construíram, mas também por atuarem por muito tempo dentro de empresas que, bom, como toda empresa estatal, né, nem sempre tem como grande objetivo maximizar o retorno, ou ter o foco na eficiência, e vocês conseguiram trazer muitas melhorias ali dentro. Posso começar contigo, Elvira? Claro. Então, por favor, Elvira, como é que iniciou sua trajetória desde pré-Eletrobras até chegar na empresa? Vamos lá. Bom, obrigada, Thiago, pelo convite. Obrigada também a Júlia. É um prazer estar aqui com a André, que eu conheci até na época que eu ingressei na Eletrobras. Juntas, fechamos uma operação super importante. Exatamente. Juntas. Bom, como o Salomão já falou, eu sou pernambucana, sou natural de Recife, sou administradora de formação e eu comecei minha carreira bastante jovem, recém-formada, ainda era Brahma, né, antes da formação da Ambev, já quando era Garantia. Fiquei quase 9, 10 anos na empresa, inicialmente em Recife, depois eu vim para São Paulo. Eu estava sempre em busca de aprender mais, de conhecer sobre outras empresas. Eu não queria trabalhar numa única empresa e é muito curioso que anos depois eu tenha chegado no estatal, porque eu não queria ir para uma empresa estatal. Eu sou de uma família de funcionários públicos, meus pais fizeram concurso público, minha irmã fez concurso público, era o sonho do meu pai que eu entrasse no estatal e eu não quis. Então, eu quis fazer uma carreira no setor privado. Quando eu vim para São Paulo, depois na formação da Ambev, eu resolvi sair e eu comecei a conhecer outras empresas. Então, eu fui trabalhar em telecom, trabalhei com logística, com ferrovia de carga, me mudei de cidade várias vezes, que eu acho que isso foi muito importante também na minha formação, conhecer outros setores da economia, outras cidades, outras empresas. Isso tudo foi me dando uma visão cada vez mais ampla de negócios. E eu entrei no setor elétrico, que é o setor que eu mais conheço. Eu entrei no setor elétrico em 2006, quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, que eu fui ser a controller da Light, a distribuidora. Até então, eu nunca tinha trabalhado no setor elétrico e de todos os que eu conheço, é de longe o mais complexo. Regulação extremamente difícil, enfim, um setor que está passando por uma mega transformação, então foi um grande desafio conhecer o setor elétrico. Voltei para a ferrovia, ainda passei mais 4 anos como diretora financeira de uma ferrovia de minério de ferro, que é controlada pela Vale, pelo CSN. Voltei para o setor elétrico como diretora estatutária da Neoenergia, outra grande empresa privada, sempre empresas privadas. E aí, como é que depois de 25 anos no setor privado, eu fui para uma estatal, né? Acho que essa é a grande curiosidade. Então, o que aconteceu? Em 2018, foi um ano que eu entrei na Eletrobras como conselheira de administração independente. Isso foi o ano, isso já era governo Temer, né? Então, acho que é sempre importante mencionar a lei das estatais. Se não houvesse a lei das estatais, provavelmente eu não teria ido para essa posição. A Eletrobras, assim como outras grandes estatais, e a André vai poder contar sobre Petrobras, elas estavam passando por uma grande transformação, que era fruto das mudanças decorrentes da própria lei, né, e que a Eletrobras vinha de um período de grandes dificuldades financeiras. A empresa era uma estatal dependente da União. Na nossa gestão, ela deixou de ser. A gente fez, no nosso processo como conselheiros, a gente reorganizou a empresa, desalavancamos, vendemos ativos, vendemos as distribuidoras que eram deficitárias, fizemos programas de emissão voluntária para enxugar custos. Enfim, foram uma série de medidas que, para uma empresa estatal, é muito difícil de implementar, né? E então eu fui chamada para ser conselheira pela minha experiência do setor elétrico. Eu já tinha esse background também de finanças, e uma das exigências da lei das estatais era que as empresas tivessem conselheiros independentes e um comitê de auditoria e riscos, né? Então eu fui eleita por acionistas preferencialistas. Eu era 100% independente, porque eu nunca tinha trabalhado no governo. E, enfim, foi assim que eu entrei nesse conselho. Era um conselho formado por 11 membros, eu era a única mulher, né? E provavelmente a única não engenheira também. E era um conselho que eu acho que era um marco na época. Nós éramos 55% de membros independentes. E no comitê de auditoria éramos 100% de membros independentes. Eu acho que isso numa empresa estatal era algo realmente revolucionário. E aí nós fizemos uma série de melhorias, a empresa foi se transformando, e no ano seguinte eu fui convidada para ser CFO, né, MRI. Fui convidada pelo presidente da empresa, que também tinha vindo do mercado, e pelo presidente do conselho. E eu aceitei.
Então, em 2019, eu renunciei à minha posição de conselheira e assumi como CFO. E, na época, Salomão, foi muito interessante, porque as pessoas que me conheciam, né, do setor privado, elas não entenderam a minha decisão, né? Então, eu escutava muita pergunta assim, mas você tem certeza? É uma decisão muito risco, né? Ser dirigente de uma estatal, liability é muito alto, e de fato o risco é grande, existe mesmo, eu sou pessoa exposta politicamente até hoje, né? Mas o que me motiva, a André também. Desculpa, é que o risco também... Quando houve o risco, não é só um risco reputacional, tem o risco de... Da pessoa física, o risco CPF. reputacional, o risco do CPF, o risco da pessoa física. Você, já como conselheira já era, mas como diretora estatutária é maior ainda. Você responde pela empresa, seus atos, você assina as coisas. E diferentemente das empresas privadas, as empresas privadas também têm muita governança, também têm seus ritos, mas nas empresas estatais, isso também é necessário, afinal é dinheiro público, né? As empresas estatais, elas têm um rito de governança muito mais rígido. Você tem os órgãos de controle, o Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral. Então, o grau de escrutínio ele é muito maior. E no nosso caso, vindo do setor privado, eu acho que tem uma complexidade adicional que a gente não conhece como que funciona um estatal. Então, quando eu entrei como CFO, eu vinha com, assim, você vê com aquela empolgação de fazer as coisas que você está acostumado com o setor privado, e aí você começa a esbarrar, né, André? Você pode fazer algumas coisas. Aí você começa a descobrir, não, isso não pode, não, porque tem um decreto, porque tem uma lei, porque você precisa pedir autorização à Secretaria das Estatais. Eu nem sabia que existia a Secretaria das Estatais. Então, assim, você começa a descobrir os órgãos. Eu não sabia direito qual era o papel do Tribunal de Contas. Então, até coisas que a gente já tinha feito em empresa privada, de emitir uma debênture, no estatal era muito mais complicado, porque o rito de aprovação era outro. Então, são dificuldades que a gente, quando vem do setor privado, não tem ideia do quão difícil é, né? Além do mais, você não escolhe a equipe. Isso também é outra dificuldade. Eu tinha trabalhado em outras 6, 7 empresas antes de vir para a Eletrobras. Nas outras empresas, eu podia escolher minha equipe. Você tem autonomia para contratar, para promover, para demitir. Quando você chega numa empresa estatal, o time está lá, porque as pessoas são concursadas. Então, você tem que ser aceito por elas. É muito mais difícil, né? Você é quem está chegando de fora e as pessoas não exatamente vão estender o tapete vermelho para você. No meu caso, eu personificava o setor privado. Então, as pessoas olhavam para mim com muita desconfiança, assim, não, ela vem aqui para trabalhar na agenda da privatização. E as pessoas tinham muito receio, mesmo que elas também tivessem muitas críticas a gestões passadas, né? Interferências políticas do passado, decisões equivocadas, o corpo técnico é muito bom. Eu acho que isso é outra coisa que é muito importante a gente falar, que quando a gente vem do setor privado, a gente também vem com muito preconceito, com muita ideia distorcida, né? E quando a gente chega na empresa estatal, você descobre que tem gente preparadíssima, pessoas que fizeram concurso, pessoas muito qualificadas. Mas havia, de fato, interferência política, má gestão, né? Erros enfim, projetos de investimento que não deram retorno, esse tipo de coisa. Então, à medida que a gente começou a demonstrar que a gente estava ali a sério, trabalhando, querendo contribuir, a gente foi conquistando as pessoas. Então, acho que isso, de certa forma, aconteceu. E eu sentia eu percebia que era uma oportunidade de ajudar a melhorar a gestão pública do país, né? Acho que a gente conversou sobre isso antes aqui do painel começar. E a gente sempre escuta muita crítica, né? Nós todos fazemos críticas a governantes, a políticos, mas o quanto cada um de nós está disposto a contribuir para mudar esse cenário? O que cada um vai fazer? Então, eu enxerguei ali uma oportunidade de ajudar a melhorar a gestão de uma empresa daquele porte. Então, percebi uma empresa com uma grandiosidade enorme, uma empresa que representava, quando eu ingressei na Eletrobras, ela representava praticamente 30% da geração do Brasil, quase 50% da transmissão, uma empresa gigantesca, uma empresa que é uma holding, né? A Eletrobras, ela controlava 4 grandes empresas de geração e transmissão, 3 empresas de geração térmica, incluindo as nucleares, 50% de Itaipu, centro de pesquisa, 6 distribuidoras, tinha 176 participações em SPEs, tinha 30 participações em outras empresas listadas, enfim, um gigante, né? Uma empresa imensa.
Então, assim, era um privilégio fazer parte da administração de uma empresa tão relevante para o país, uma empresa de uma importância estratégica e infraestrutura, né? Energia é serviço público essencial. Então, assim, isso tudo me motivou, me cativou e eu aceitei esse desafio. Então, deixar para contar os detalhes da privatização depois, mas, enfim, acho que seria isso. Excelente, muito bom. Andréa, eu queria que eu... Sim, tem duas trajetórias bem interessantes, né? Na Vale e na Petrobras. A Petrobras, acho que acaba sendo um tema mais marcante, mas acho legal também contar, né, do processo que teve também na Vale, que acho que explica muito o seu desafio final na Petrobras. Com certeza. Primeiro, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com a Elvira, com certeza. Acho que a Elvira que começou tudo isso. Primeiro, me apresentando, eu sou Andréa Almeida, mãe do Caio, que está aqui, veio me prestigiar. Esposa do João Paulo, sou engenheira de produção, carioca, né? Pelo sotaque vocês vão perceber. E comecei diferente da Elvira, e foi uma surpresa. Eu comecei numa estatal, né? Eu fiz concurso público, entrei na Vale, e era estatal, olha que doideira, né? Mas ela foi privatizada em 97, né? Eu entrei em 92 na Vale, então ainda fiquei alguns bons anos na Vale como estatal, e vi a privatização acontecer dentro dela, né? E cresci junto com a empresa. Então, eu fiquei 25 anos, então, desde, né, obviamente, estatal. A primeira privatização, a gente disse que teve duas, né? A primeira privatização, que foi, obviamente, quando a CSN, temos representantes aqui que participaram da CSN, quando a CSN teve uma participação relevante na compra, depois do descruzamento. Mas, anyway, a Andréa cresceu junto com a empresa. Cheguei à minha primeira posição de gestora lá dentro, gerente de risco de mercado. Comecei com risco. Engraçado, né? Que eu sou financeira, mas a gente teve a oportunidade, dentro da Vale, montar a área de gestão de risco desde o momento zero. Então, montar toda a governança, né, toda a estrutura, sistemas para avaliar toda a parte de risco de mercado, né, com fluxo de caixa em risco, muita estatística, muito doutor me ajudando, muita gente bacana me ajudando. Os times sempre foram, né, o alicerce do meu trabalho, né, agradecer a todos eles hoje também. E daí crescemos então de risco de mercado, adicionamos risco de crédito, risco operacional, montamos a área de gestão de risco com a visão que, de fato, a empresa já tinha naquele momento, que queria ter uma visão Enterprise Risk Management, ou gerenciamento de risco integrado, né, levando em conta toda a visão integrada da empresa. Cresci dessa forma, cresci dentro da área de risco, dentro da Vale, cheguei à posição máxima, então, de trainee, cheguei a diretora de gestão de risco. Essa posição era na Suíça. Lembro de chorar com esse menino que está aqui na minha frente muito, porque naquele momento meu pai estava no CTI, coisas da vida, né? E eu tive que decidir morar em outro país num momento bem difícil da vida, para ele principalmente, né, que tinha 11 anos, né, mas foi lá comigo, guerreiro. E a gente se mudou, foi a primeira mudança internacional, fomos para a Suíça morar lá. Liderei a área de risco por um belo tempo dentro da Vale, até que eu achei que o desafio eu já não era muito questionada pelo meu chefe. Isso começa a ser uma coisa engraçada, né? Que você fala assim, caramba, você agora está lutando pelo espaço na agenda dele. Isso é uma coisa estranha. Então, acho que está na hora de você assumir um novo desafio. Eu fui lá, falei isso para ele, bom, acho que eu preciso de um outro desafio. E aí, no momento que apareceu uma oportunidade no Canadá de ser CFO do negócio de metais básicos, eu me candidatei à vaga, também não contei para ninguém de casa, sempre foi assim, a minha família deve me adorar por isso. Porque eu dizia em doses homeopáticas, né? O gato subiu no telhado, quer dizer, bom, pode ser que a gente vá morar no Canadá. Aí começavam as resistências que, no fim, viraram paixões, né? Pessoas que queriam ficar no Canadá e não queriam voltar, que estão aqui presentes. E aí a gente foi para o Canadá e consegui a posição de CFO de metais básicos dentro da Vale, que foi uma super cadeira que me habilitou diversos desafios, né? Se a gente falar de desafio, um monte de desafio. Na época, os veículos elétricos não estavam bombando, então o cobre, o níquel que a empresa produzia não estava com esse preço, e ela tinha que ser autossuficiente, o minério de ferro não podia ajudar. Então, bom, como que a gente vai fazer? Então, vamos antecipar as receitas do futuro para viver o presente. CFO faz isso, tá, gente? A gente antecipa, né? Vamos viver o presente, então vamos antecipar a receita do futuro para viver o presente, um monte de operação de pré-pagamento, stream, de cobalto, de cobre, muito bacana, um desafio enorme, cultural. Então, foi um super crescimento profissional
e a primeira, de certa forma, cadeira de CFO de um pedaço da Vale. Óbvio, não era uma empresa de mercado, eu não tinha RI, eu reportava para o CFO da Vale aqui no Brasil. Mas foi a cadeira que me habilitou ao próximo passo, né? Eu voltei depois do Canadá para o Brasil, contra a vontade do meu filho, e assumi a cadeira de tesoureira aqui no Brasil, também da Vale. E aí, depois de alguns meses no Brasil, eu recebo o convite para ser CFO da Petrobras, né? De novo, eu acho que foi comentado que eu pensei muito que eu já ia realmente me aposentar, porque depois de 25 anos numa empresa, você já sabe com quem você tem que acionar para chegar no resultado, quem você tem que influenciar de fato para conseguir ou aprovar um investimento, ou fazer um M&A, quais são as áreas que você tem que trazer junto para aprovar uma governança. E estava indo para uma empresa nova. Eu lembro da conversa também com meu filho, que está aqui presente, dizendo assim, bom, o Roberto me ligou, mas eu só vou se for para ser CFO. E aí, quando acaba a ligação com o Roberto, e eu digo, ele me chamou para ser CFO, ele diz para mim assim, agora você vai. E eu falo para ele, não, agora eu vou pensar. Como você vai pensar, mãe? Você disse para mim que você ia. Bom, e eu fui. Então, eu disse, eu fui. Ele está aqui presente para comprovar. Eu fui, foi uma experiência, a gente vai falar um bocado mais disso aqui, muito bacana. Acho que no momento da Petrobras que todo mundo queria fazer o que é certo, então não fui eu, obviamente, nunca é uma ação de uma pessoa só, principalmente nessas mega empresas, é o time inteiro. Então, foi uma combinação de pessoas de dentro da Petrobras com pessoas de mercado que queriam levar a empresa para o mais privado que ela pudesse ser, ainda sendo uma empresa de economia mista. Então, meus pares eram brilhantes. O time, a Elvira falou uma coisa impressionante. Eu também tinha preconceito, então a gente tem que parar com isso. O time que eu cheguei lá era um time brilhante. Eu pude trocar algumas pessoas do time diferente da Elvira. Eu trouxe, sim, pessoas de mercado. Sempre teve privilégios. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, começou, né? Pois é. Então, a gente podia. A gente tinha, acho que era 10% das cadeiras de... A Petrobras tem uma regra... tem uma regra que poderiam ser pessoas de mercado. E a gente usou essa regra naquele momento para combinar, de fato, a expertise, que era super importante. Imagina, eu precisava de gente que entendesse de petróleo e gás, que eu entendia de finanças e de mineração, petróleo e gás, precisava aprender, né? Óbvio, ninguém chega sabendo. E aí peguei a galera que entendia pra caramba, então pessoal de performance, contabilidade, tax, tinha que entender daquilo, e comecei a trazer pessoas que iam me ajudar nas outras cadeiras. Então, RI foi uma pessoa que veio da Vale, risco, gestão de risco, tinha tocado, também foi um pouco Vale, né, gente? Porque era a pessoa que a gente confiava, né? Nesse momento, você quer, obviamente, montar um time com pessoas que tenham conhecimento que você confia. Então, montamos um time muito bacana, mas os profissionais da Petrobras, posso dizer, tiro o chapéu e dou parabéns para eles até hoje, tenho uma admiração por eles até hoje, então estão de parabéns. Que foi um time que, faca nos dentes, sabe? Quando você chegava lá e falava, agora vamos falar de performance. Finalmente chegou alguém que quer falar de performance nessa empresa. Vamos falar de custo de produção por layer, não vamos mais só apresentar o resultado trimestral, né, gente? Vamos começar, vamos chamar as operações para falar de fato do que é importante, não só na reunião de gestão da operação, mas vamos trazer isso para a diretoria executiva, porque eu acho que a empresa inteira tem que estar discutindo performance, que a gente quer gerar valor. Então, conseguimos fazer isso, fizemos uma nova política de dividendo que está aí gerando dividendo para todos os investidores da Petrobras, a gente conseguiu mudar lá a fórmula e isso está gerando valor. Né, conseguimos criar uma série de diretrizes para, de fato, garantir que os investimentos que estavam sendo feitos iam gerar valor no longo prazo. Fizemos uma série de operações. A Petrobras já era uma super empresa em termos de finanças, então já estava com todos os mercados abertos para ela de dívida. Então, claro, reduzimos a dívida de 115 bilhões de dólares, esse número é assustador, para 75 bilhões e definimos como limite máximo de dívida 60 bi de dólares também. Então, assim, foi muita coisa em 2 anos, não vou falar todos aqui, só para não... e a gente vou responder o resto das perguntas, mas foi muito bacana, porque todo mundo queria fazer o que era certo. Tivemos uma crise no meio que nos ajudou a reduzir custos que talvez a gente não conseguisse, porque, obviamente, por exemplo, custo pessoal, a gente conseguiu reduzir de 2 a 3 bilhões de reais numa folha de pagamentos de 23 na época. 23 bilhões de reais, gente, é muito dinheiro. Mas que também era muito difícil de reduzir, porque, obviamente, com todas as limitações de estatal.
mas que era possível numa crise, na crise do petróleo, o petróleo chegou a ficar negativo, o WTI negativo, eu achei que eu ia ser a CFO que não pagava as contas, mas paguei todas, graças a Deus, conseguimos pagar tudo e conseguimos gerir a empresa naquela crise, que foi como gerir uma empresa, e aí gestão de risco é super importante, meu background ajudou, que é como que você faz em cenários de preço que não são os cenários dos $80 por barril, que são os de $20 por barril, ou até menores que a gente viveu naquele momento. Então, foi um super desafio, como RI, a gente também obviamente, teve uma conversa muito mais transparente com o mercado, começou a montar planos estratégicos que eram entregáveis, né, que eram factíveis de serem entregues, entregamos o primeiro plano estratégico, o volume prometido de produção, e foi, assim, extraordinário. Não queria esquecer de dizer que eu passei pelo Santander, né? Então, assim, só para não... né? Depois da Petrobras, e aí a gente volta para a Petrobras, que hoje o dia é de falar de Petrobras, e foi uma super experiência. Mas depois, quando eu tomei a decisão de sair por motivos também, obviamente, pessoais, de risco, né? No CPF, que a gente falou muito aqui, eu assumi um outro desafio, que foi o Santander. Então, assim, eu precisava de uma experiência... Como que você completa o seu currículo de finanças, né? Depois, 2 mega empresas, 2 negócios diferentes, né? Mas com uma lógica semelhante, mineração e petróleo e gás. E aí eu falo, caramba, eu preciso de algo no meu currículo de diferente que complemente. O que complementava era banco. Então, eu fiquei 2 anos e pouquinho no Santander, saí em dezembro agora, uma super experiência também. Aprendi o que era varejo, o que é dinâmica de pessoa física, que eu não tinha a menor ideia. Então, uma super experiência, aí como uma profissional, acho que ainda mais capacitada, mas cheguei à conclusão que meu coração é das empresas. Estou agora em Garden Leaf. Boa, maravilha, sensacional. Júlia, antes de você fazer a sua primeira pergunta, deixa eu primeiro pedir desculpa que eu esqueci. Eu tenho 2 recados aqui. Quem vê a gravação acha que o podcast soa maravilhosamente bem, né? Mas, episódio 100, não esqueça. Entregar presente da Shop Together para as entrevistadas. Aí eu olhei para a caixa, estava aqui. Então, pode, por favor, trazer o presente das nossas... Agora a gente tem patrocinador, então tem que aproveitar. Um para Elvira e o outro para Andréa. Depois vocês abrem, vocês podem deixar aqui a camiseta que é exclusiva. Só convidados do Market Makers recebem essa camiseta. Não está à venda para quem está lá no Shop Together, mas... Como nossos patrocinadores gostam muito de vocês podem estar lá no site, usar Market Makers 15 e comprar qualquer coisa da loja com 15% de desconto. Se for de São Paulo, compre e recebe no mesmo dia. Jabá feito. Júlia, está contigo. Quer estrear a primeira pergunta? Eu queria... o Seu Dinheiro é um site voltado para o investidor pessoa física, né? Então, eu pensei aqui algumas perguntas para a gente falar assim, para o investidor que investe em estatais ou que não gosta de investir em estatais, né? Existem esses 2 perfis, os que gostam e os que não gostam. E eu queria começar perguntando, porque o CFO, geralmente, no caso de vocês foi assim, também é relações com investidores, né? Então, o investidor que tem ali alguma dúvida, ele trata justamente aí com o departamento de relações com investidores. E o que eu queria perguntar é como é fazer essa interface, esse meio de campo com o investidor, que pode ser um grande investidor, que pode ser uma pessoa física, enfim, estatais têm muitas pessoas físicas também na base de acionistas. Como é fazer essa interface estando numa estatal que tem ali que conciliar os interesses do seu principal acionista, que é o governo, e também, né, dar retorno aos seus acionistas minoritários, aos seus acionistas privados. Queria que vocês falassem um pouco dessa experiência. Bom, eu acho que é básico, fazendo o que é certo, né? Eu sei que falar isso é bem genérico, né? Mas quando a gente ocupa uma cadeira de CFO, a gente tem a obrigação de lutar pelo melhor pela empresa, né? Então, é o nosso chapéu, a gente aprendeu essa governança, né? Em todos os cursos de governança corporativa, o IBGC lá, né? Ajudou a gente, a Dom Cabral, acho que todos que eu fiz na minha vida me ajudaram. E quando você senta numa estatal, isso é muito mais claro ainda. A governança é muito forte, né? A governança de fazer o que é certo, né? De seguir a lei de estatal. E todos os reguladores que nos seguem, CVM também, é super importante. Então, é ser muito transparente, é falar a verdade,
de fato, montar um plano estratégico que você acredite que você investiria naquele plano estratégico, que você acredita que você sozinho não faz nada, você e a equipe inteira da empresa e as condições que a empresa tem de entregar aquele plano estratégico existem, estão ali. Claro, existem riscos, sempre vão ter, né? Todas as empresas passam por isso, mas tem riscos, né? Tem cenários alternativos e tal, mas o plano estratégico que você está mostrando, que você está apresentando, né? Ele é factível, ele é real, ele é verdadeiro, você acredita nele e você vai trabalhar duro, feito cão, para aquilo acontecer de fato. Eu acho que é isso que a gente, na interação com o investidor, e ouvi muitos investidores, né? Eu acho que a gente faz isso muito quando está na cadeira de RI, porque o investidor, ele primeiro tem experiência do mercado inteiro, né? Então ele ouve muito, ele conhece muito o setor, ele tem, inclusive, ele faz benchmark, nós também, né? Fazemos benchmark das outras empresas para entender o que a gente pode fazer melhor, né? O que o investidor está buscando é uma política de dividendos diferenciada, que a empresa, de fato, reduza a dívida e depois que ela tiver com uma dívida bacana, comece a pagar mais dividendos. Então, assim, existe também um ouvir o investidor que ele está ali, está acompanhando o setor, está acompanhando as empresas mundiais, né, desse setor que tem, óbvio que são sempre benchmarks para ela. Você também tem que ouvir muito, né, para você, de fato, fazer o que é melhor para a empresa. Agora, então, essa função, ser RI, estar ali na frente, seja da pessoa física ou do investidor institucional, é muito potente, é muito importante que você faça isso, que você traga a transparência e não só o CFO. Eu acho que você traga o time, né? Eu acho que a gente fez isso na Petrobras, a gente trouxe o time o cara de exploração e produção da Petrobras é o coração da empresa. Ele tinha que ir lá falar com o investidor, porque ele é quem domina, assim. Claro que a gente vai falar, é claro que eu aprendo, né? A gente passa a mensagem, mas, poxa, quem tem o detalhe técnico de como é o campo de petróleo e como... é ele. E essa conexão também dos outros executivos da empresa com os investidores é poderosíssima, porque isso é transparência. E eu acho que transparência é talvez a palavra mais importante em relações com investidores. Além do que a Andréa colocou muito bem, que é o papel do RI, a gente precisa conhecer mesmo a empresa e participa dessas reuniões com investidores. No meu caso, em particular com a Eletrobras, nós estávamos vivendo o momento da privatização. Então, naturalmente, tinha muita curiosidade sobre o tema, mas é mais difícil o investidor pessoa física ele conseguir chegar até os altos executivos da empresa. Então, você tem que achar outras maneiras de manter esse canal. Então, você aprimora o seu site de RI. Então, isso é uma coisa que a gente investiu muito na época. O setor elétrico, como eu falei, ele é extremamente complexo e é uma regulação dificílima. E a Eletrobras, em particular, era a empresa mais complexa do setor, porque como ela era a empresa estatal, ela tinha empresa nuclear, que só ela tinha, ela geria os programas de governo, que só ela que fazia isso, que era o Luz para Todos, o Proinfo, o Procel, o Mais Luz para a Amazônia, enfim, tinha uma série ela comercializava a energia de Itaipu. Então, o balanço da Eletrobras era muito complexo. Então, a gente recebia muito feedback de investidores que eles não conseguiam entender o balanço da empresa. A empresa tinha distribuidora, tinha geradora, tinha transmissora, tinha programa de governo, né? Era muito confuso. Fazia parte de importação e exportação de energia também para a Argentina, para o Uruguai. Então, era um mega desafio. Então, acho que uma das coisas que a gente começou a fazer no conselho, e depois, quando eu virei CFO com a equipe de RI, que de novo, igual a Andréa falou, eu encontrei talentos enormes na Eletrobras. Eu tive pessoas preparadíssimas nos meus times. Então, a gente começou a fazer um trabalho de melhorar os documentos que... eles não são só porque é uma obrigação legal, porque às vezes você tem um pessoal com cabeça muito técnica que acha assim, não, eu tenho que fazer o balanço porque é uma norma, porque a CVM exige e tal. E eu sempre falava, gente, a gente tem que pensar no leitor da demonstração financeira, no leitor da nossa apresentação. Não é só o auditor ou um contador experiente, alguém que entende essas normas, o CPC, o IFRS. Vai ter um investidor pessoa física, vai ter uma pessoa que não tem uma formação tão técnica. Então, a gente tem que aprimorar os relatórios. Então, a gente começou a aprimorar muito essa comunicação, a gente começou a ter feedback de que isso estava evoluindo, e na fase ainda antes da lei ser aprovada e depois que a lei foi aprovada, sempre obedecendo
os períodos em que a gente pode falar, porque isso é outra coisa, né? Quem não conhece a nossa realidade aqui de companhias abertas, tudo é muito rígido. Você tem momentos que você pode falar, tem momentos que existem períodos de silêncio, que você não pode falar com o mercado. Isso tudo tem que ser obedecido, tem normas para isso. Então, sempre obedecendo esses momentos em que a gente era autorizado, uma coisa que eu fiz nessa época de Eletrobras, eu procurei participar de algumas lives. Lembra que a gente passou pandemia, né? O processo começou, eu entrei na Eletrobras como CFO em 19, né? No início de 19. Um ano depois a gente entrou em pandemia. Então, quando a gente entrou em pandemia, tivemos todos que trabalhar de casa, a gente tinha um comitê de crise, como todas as empresas tinham, e no nosso caso era muito pesado, porque, de novo, como eu já falei, como a empresa era setor público essencial, não podia faltar energia. Imagina, no meio daquela confusão com os hospitais, com tudo, não podia faltar energia. Então, a gente fazia reunião de domingo a domingo. A gente falava com todos os presidentes das empresas para garantir a operação. Então, esse era o momento. Então, era esse momento de pandemia. Então, eu participei, não só eu, né? Outros executivos, presidente. A gente participou de várias lives e eu participei de algumas lives organizadas por bancos e por algumas corretoras, por algumas gestoras, que é uma forma de você chegar à pessoa física, né? Igual esse evento que a gente está fazendo hoje. Então, você participa desses eventos, você tenta... E eu acho que outra coisa que eu sempre procurei, que eu acho que é muito importante, é nesses eventos públicos, você ter um cuidado com a linguagem, porque se você fala uma linguagem simples, né? Não é? Às vezes você fala um monte de termo técnico, tudo em inglês, um monte de uma linguagem super rebuscada e tal, e não tem necessidade disso, e às vezes a outra pessoa não está entendendo nada, e ainda mais no setor elétrico, que é muito complicado, também cheio de normas, cheio de siglas. Então acho que tem um esforço de comunicação, e acho que concordo mais com o que a Andrea falou, que a gente também aprende muito nessas reuniões. Então, falar com os analistas sell-side, participar dos eventos, todos os bancos fazem eventos de convido às empresas, então a gente tem muita oportunidade como RI de participar desses eventos, de falar com os investidores, com o sell-side, o buy-side também, né, o buy-side naturalmente, e nessas reuniões, isso no Brasil e no exterior, a gente tem muito feedback também. Pelas perguntas que são feitas, a gente percebe onde estão as oportunidades de aprimoramento. Então, acho que eu complementaria com esses pontos. Eu queria fazer uma pergunta direcionada para você, Elvira, porque a gente está aqui num evento celebrando tudo que vocês construíram, mas a gente já conversou muito sobre a sua passagem na Eletrobras, que não foi fácil, né? A gente pode resumir assim. Mas eu queria que você não resumisse, queria que você contasse um pouco dos desafios, até dos mais... aquele processo final ali, porque acho que toda empresa, quando passa por um grande evento assim, né, são inúmeras reuniões com investidores no mundo todo, e quando você é uma estatal, você também tem um outro lado para se preocupar, para trabalhar, né, que é o lado de dentro da empresa. Enfim, acho que é legal contar um pouco desses bastidores, então eu queria ouvir esse seu lado aí, hoje sorridente, mas na época acho que não foi tanto. Depois eu tenho uma pergunta para a Andrea, mas primeiro você. Não, perfeito. Não, mas eu nunca deixei de sorrir, não. Eu acho que a gente também tem que tentar levar as coisas com leveza. Embora realmente foi muito difícil. Foi um processo muito pesado, porque em alguns momentos a gente... você imagina, privatizar uma empresa no Brasil nunca foi uma agenda muito fácil, né? E desde os anos 90 não havia mais uma privatização dessa relevância no país. Foi um hiato aí com uns 25 anos, talvez, alguma coisa assim. Então, a Vale foi em 97. Pois é, 97. Então foi um período muito longo. E como eu falei aqui no início, quando eu ingressei na empresa como CFO, eu fui recebida com muita desconfiança, né? Porque as pessoas me enxergavam como alguém vindo do setor privado que ia trabalhar para acelerar a agenda da privatização. Então, eu precisei, de fato, conquistar o time, mas tive muita gente boa, muita gente que me apoiou, que eu também sou muito grata às pessoas que trabalharam comigo. Mas aí, o que aconteceu? Os sindicatos, do modo geral, eles são muito duros, né? E eles são muito truculentos, né? E principalmente no momento em que a agenda foi avançando, e eles queriam, a todo custo, evitar que a privatização acontecesse. Então,
você começa a sofrer ataques pessoais. Então, são denúncias, assim, no dia que eu assumi como CFO, eles fizeram denúncia, e é tudo mentira, né? Eles criam, eles fazem, enfim, inventam as histórias, é mais para lhe desestabilizar. Então, você tem que ter muita força de vontade, muita resiliência para aguentar esse processo, né? E quando eu ingressei, ainda em 2019, a privatização ela ainda não era algo, digamos, nunca foi certo, né? Até o último momento ela podia não acontecer. Mas o que tinha acontecido? Em 2018, ainda no governo Temer, o primeiro projeto de lei foi enviado para o Congresso, mas não chegou a ser votado. Terminou o governo Temer, veio o governo seguinte, o governo Bolsonaro. Aí quando veio esse segundo governo, eu tinha entrado no conselho do governo Temer, passei a CFO já no governo Bolsonaro. O governo mandou o segundo projeto de lei no finalzinho de 2019. 3 meses depois veio a pandemia. Então, obviamente, a prioridade do Congresso não era olhar o projeto da privatização, era cuidar de tudo que a gente viu da pandemia, todas as medidas emergenciais, etc. Então, passamos um ano em que não se falou na privatização. Aí, lá em 2020, e a gente continuou trabalhando. Em 2021, o CEO da companhia que tinha vindo do mercado renunciou, né? Foi ser presidente da BR Distribuidora, posteriormente Vibra. E o processo de chegada de um novo presidente de uma empresa estatal, ele é muito lento, porque ele obedece uma série de ritos, que passa por casa civil, que tem, enfim, processo de elegibilidade, é um processo lento. Então, até a chegada do novo presidente, indicado pelo governo, o conselho me elegeu como presidente interina. Então, eu fiquei acumulando, por cerca de 2 meses, eu fiquei acumulando a posição de CFO e a posição de CEO, que nunca uma mulher tinha ocupado nenhuma das 2 cadeiras, né, que eu ocupei. E aí, depois chegou o novo presidente, muito bem preparado, que veio um profissional do governo muito, muito qualificado, que veio ser o novo presidente. E aí, já após a saída do Wilson, o governo mandou uma medida provisória para o governo, então já era para o Congresso. Então, já era a 3ª tentativa, isso sem falar dos anos 90, né? Só do Temer para frente já era a 3ª tentativa. Aí mandam uma medida provisória para o Congresso, que foi enviada em fevereiro de 2021. E medida provisória, ela tranca a pauta do Congresso, então ela tem que ser votada em 60 dias e mais 60 são 120. Então, aquilo ali acelera o processo. Aí, o que precisava? O processo de privatização, gente, é muito complexo. Então, a empresa ela precisa ser colocada na lei do Programa Nacional de Desestatização, que é uma lei lá dos anos 90 ainda, da época do Fernando Henrique. Então, saiu um decreto em abril de 21 dizendo que a Eletrobras está no PND. Porque enquanto não houvesse todas as formalidades, a empresa também não poderia começar a trabalhar. Você tem que obedecer todo esse rito, né? Aí a lei foi aprovada no Congresso e tudo que eu estou falando foi porque foi um processo muito público, né? Tudo está no site, no RI, na página do BNDES, na da Eletrobras, assim, tem farto material. Então, em junho de 2021, a lei foi aprovada pelo Congresso Nacional. E é importante entender que isso foi uma vontade do controlador. A Eletrobras era controlada pela União, era o governo federal. Então, houve uma decisão do governo federal pela privatização. Então, houve a lei aprovada, em julho ela foi sancionada. A partir daí, a gente teve, literalmente, acho que uma corrida de obstáculos e uma corrida contra o tempo para conseguir fazer, porque as janelas de mercado elas também abrem e fecham. E você tem momentos que também, do mesmo jeito que tem o período de silêncio, tem os momentos que você pode ou não pode fazer oferta. Depende, tem o número de dias que você conta, de quando você divulgou o resultado. Enfim, tem uma série de regras. E tinha uma série de aprovações que precisavam ser concedidas antes, do Tribunal de Contas da União e tal. Então, o RIC era muito complexo. Aí, como você falou, não é que a gente só fazia a privatização. A gente tocava a 2ª maior estatal do país, a gente tocava a maior empresa de energia elétrica da América Latina e, nas horas vagas, a gente tinha que cuidar da privatização. Então, era um volume de trabalho gigantesco. Então, as pessoas que olham de fora, elas não têm noção do trabalho que deu. E aí, eu falava, Elvira vai conseguir, Elvira vai conseguir. Obrigada, André. Então, era assim... A gente tinha reunião diária com o Ministério de Energia, com o Ministério da Economia, com o BNDES. A gente trabalhava de domingo a domingo.
a gente tinha, porque parece muito simples, mas a gente não é. Eu lembro na época, analistas, né, que faziam cobertura da empresa, falavam assim: a lei está aprovada, agora é só cumprir tabela. Como assim? Você tem que fazer tudo, quer dizer, você vai olhar a lei ela definia, por exemplo, tem alguns pré-requisitos. Como a Eletrobras ela controlava a Eletronuclear e Itaipu Binacional, essas empresas não poderiam ser empresas privadas. A Eletronuclear, porque a Constituição Federal proíbe atividades nucleares de serem geridas por empresa privada. Então, elas teriam que ser estatal. E a Itaipu é um tratado binacional com o Paraguai, então também não pode, tem que ser gerido por uma empresa estatal. Então, isso é um exemplo. Então, a lei dizia, primeiro você tem que segregar a Eletronuclear Itaipu para poder fazer a oferta pública. Mas e aí, como é que segrega? Então, você tem que estudar o BNDES, que é por lei também, pela lei do PND, nos programas de privatização, o BNDES é quem faz a modelagem. Então, isso também é importante entender. O BNDES trabalhava para o governo, para a União. Então, o BNDES era o responsável por contratar as due diligence, contratar as empresas, tudo do lado dele. E aí, mais um desses decretos, né, porque tem um sem número de normas, de resoluções, de leis, eu tive que ler um monte de coisa, que é difícil, porque a gente, como financeiro, não está... Meu marido é advogado, sempre me deu muito suporte, mas para mim, assim, estudar a lei é um negócio que eu faço com muita dificuldade, né? Eu gosto de número, né? Então, enfim, foi um processo árduo de conseguir fazer tudo isso. Então, era um volume de trabalho gigantesco, mas a excelência do corpo técnico, e aí eu digo do governo, porque eu conheci pessoas preparadíssimas no BNDES, no Ministério da Economia, no Ministério de Minas e Energia, dentro da própria Eletrobras. Então, era muita gente trabalhando, mas era um volume de trabalho gigantesco, porque o due diligence, a gente recebia uma demanda de informação, de balanço dos últimos 5, 6 anos, e a Eletrobras era gigantesca, como eu falei, aquele monte de empresa. Então, tinha que preparar todos aqueles documentos, mandar tudo, tinha que revisar muita coisa, tinha que preparar a proposta da administração, né, a privatização em si, ela aconteceu em junho de 2022, né? Mas a convocação o lançamento da oferta pública foi 27 de maio. E quando a gente fez a Assembleia de Acionistas que aprovou a privatização, ela foi em fevereiro de 22. Para conseguir fazer essa Assembleia, ela era uma Assembleia que os acionistas iriam deliberar se eles aprovavam ou não as condições, que as condições eram dadas pela modelagem feita pelo BNDES, né, que era uma modelagem bastante complexa, e tinha que ter essas aprovações todas que eu mencionei, mas era uma assembleia que ia deliberar tudo, mas fica tudo em suspenso. Então, você delibera tudo e lá na frente, se a privatização de fato acontecer, se a oferta acontecer, aí todos aqueles pontos, eles passam a vigorar. Então, foi uma assembleia que eu presidi. Essa assembleia foi virtual, né? A gente estava ainda nessa época de pandemia. Ela durou 9 horas, a assembleia durou 9 horas. Ela tinha 12 itens na pauta, que a gente parece que é pouco, mas cada item desdobra em não sei quantas coisas, porque você vai explicar como é que segrega eletronuclear, como é que separa Itaipu, como é que faz os novos contratos de concessão, quanto que vai pagar de outorga, tem que criar a Golden Share, tem que mudar o estatuto social da empresa, porque o estatuto social é o estatuto estatal, né, de economia mista. Como é que você transforma isso numa empresa privada? Então, era uma série de itens. A proposta da administração é um documento que tem quase 4.000 páginas. Nós tivemos que preparar esse material e todo traduzido, né? Ele tem que estar todo em português e inglês, porque a empresa tem ações na Bolsa de Nova York. A gente passou Natal e Ano Novo trabalhando. A última resolução que saiu foi dia 30 de dezembro. Entre Natal e Ano Novo saiu uma resolução do CNPE, que é o Conselho Nacional de Política Energética, que é o que definiu o valor da privatização, que para quem não acompanhou essa privatização, ela movimentou 75 bilhões de reais, esse foi o valor total, sendo que uma parte foi paga à vista e o restante é pago ao longo de 25 anos da concessão. A oferta pública, ela movimentou 33,7 bilhões de reais, foi a segunda maior oferta pública da Bolsa Brasileira, e o uso dos recursos, também definido por lei, era pagar a outorga por esses novos contratos. Então, essa resolução com esses detalhes, ela já tinha saído uma primeira resolução no início do ano, e a resolução final, já após as interações com o Tribunal de Contas, ela saiu dia 21 de dezembro.
E a do BNDES, que definia a modelagem, como fazer a oferta pública em si, ela saiu dia 30 de dezembro. Então, dia 1º de janeiro, eu estava revisando a proposta da administração, porque ela tem que ser convocada com 30 dias de antecedência. Então, a gente convocou a Assembleia no dia, se não me engano, 20 de janeiro de 22, e a Assembleia aconteceu no dia 22 de fevereiro, com o sindicato tentando impedir. A gente teve nesse processo, Salomão, nós tivemos 3 ações diretas de inconstitucionalidade, um sem número de pedidos de liminares para tentar impedir que a gente fizesse que a gente entrasse na empresa, que a gente fizesse as assembleias. Eu tive 2 greves na minha equipe financeira, as áreas de operação da empresa, as usinas, tudo funcionando, e a minha equipe financeira toda de braços cruzados de greve, para tentar impedir a gente de publicar o balanço, porque sem o balanço você não faz o prospecto da oferta. Então, assim, são coisas que quem está do lado de fora não tem ideia do que a gente Só passou, quem viveu. Só quem viveu, assim. Eu cheguei a eu mesmo revisar parte da demonstração financeira, a pessoa que fazia tradução não estava fazendo, eu tenho que me dar que eu traduzo, eu passo para o inglês. Então, assim, todo mundo foi trabalhar. E aí a gente teve um núcleo, que a gente chamava até o núcleo duro, que são pessoas que sou muito grata, que dentro da empresa nós tínhamos na época, a gente quando começou ainda na estatal, quando eu era do conselho, só para você entender como se cria valor, né, com uma gestão diferente. A Eletrobras, lá no início, né, ainda no governo Temer, ela tinha cerca de 26 mil empregados, claro que tinham as distribuidoras, elas foram privatizadas, foram feitos vários programas de demissão voluntária. Quando a gente lançou a oferta de ações em maio de 2022, a empresa tinha 12 mil empregados. A gente tinha saído de 26 mil para 12. A empresa saiu de uma alavancagem, a dívida líquida e EBITDA, que era acima de 5 vezes, próximo de 6 vezes, caiu para 1. Então, assim, foi um trabalho, assim, ainda como empresa estatal, era um negócio, assim, impressionante, né? O que gerou de valor. A empresa valia em bolsa, ela valia 15% valor patrimonial, 20% valor patrimonial. Ela chegou a valer menos de 10 bi na bolsa. Depois da privatização, ela passou de 100 bi. Então, ela multiplicou por 10. Então, assim, foi realmente uma geração, assim, de... Eu comprei. Não, e até voltando para a pergunta da Júlia, que me lembrei agora de mencionar, a modelagem do BNDES, ela, da oferta, essa que saiu dia 30 de dezembro, ela previa o FGTS, né, que foi outra complexidade enorme no processo, né, para fazer aquele fundo do FGTS, porque também não se fazia isso desde os anos 90. Então, nem a Caixa, que era responsável por estruturar, sabia como fazer, porque as pessoas que tinham feito isso já tinham se aposentado. E era de uma época que não tinha tecnologia de hoje, não tinha as redes sociais, não tinha, enfim. Então, tudo teve que ser criado e foram 6 bilhões de reais da oferta que foram reservados para o FGTS. E teve muito mais demanda, tanto que teve que ter um corte, né? Eu pedi mais, você não me deu. 370 mil pessoas físicas entraram na oferta da Eletrobras com o FGTS. Além delas, outras 30 mil, se não me engano, fora o FGTS entraram. Então, na oferta pública, nós tivemos 400 mil novos investidores, pessoas físicas nessa oferta. Sensacional. E sabe o que é pior? A gente aqui fazendo podcast, conversando com todo mundo do mercado, a gente também não tem essa sensibilidade que você passou agora e foi muito legal, porque quantos gestores a gente já trouxe assim e falou, não, mas aí a Eletrobras, a privatização foi, mas podia ser melhor, né? Falei, pô, então agora o gestor que fala isso, ó, ter esse relato da Elvira para ver Não, era uma guerra, gente. Era uma privatizar guerra, uma empresa. Não é greves, liminares, foi muito difícil. A gente tinha uma força-tarefa. Imagina a quantidade de advogados só para as liminares. Isso que eu ia falar. A gente tinha uma força-tarefa e a empresa do estatal, obviamente, então era coordenada pela AGU, que é a Advocacia Geral da União. Então, era uma força-tarefa que você tinha os advogados do BNDES, da Eletrobras, do governo, do Ministério. Então, assim, e como a Eletrobras é uma empresa federal, então você pode, quem queria tentar impedir, pode entrar numa ação em qualquer estado da federação. Então,
Então, assim, a gente descobria a ação, assim, hoje tem uma ação lá no Amazonas, aí no outro dia você descobria que tem uma ação no sul do Brasil, no outro dia tem ação não sei o quê. Então, assim, era uma força-tarefa que se reunia praticamente todos os dias, eles monitoravam o Brasil inteiro e a gente ia atrás. No final, teve foram N pedidos, e quase tudo praticamente tudo não foi concedido. Teve uma liminar que eles conseguiram, que era para uma assembleia de debenturistas que a gente precisava fazer, que era uma condicionante da privatização, que a privatização também, outra coisa importante de falar, é que era um follow-on muito diferente. Eu sempre falo isso, não é um follow-on típico, porque uma empresa de capital aberto, às vezes as pessoas confundem com IPO, né? IPO é quando você vai abrir o capital. Uma empresa que já é de capital aberto, quando ela faz uma nova oferta, é um follow-on. E o follow-on da Eletrobras, ele era diferente de outros, porque ele era uma privatização. Então, ele tinha que seguir rigorosamente todos esses trâmites da lei, de todas essas resoluções que eu mencionei, tudo isso. E tinham 4 condicionantes obrigatórios para a oferta. Então, elas eram as seguintes. A primeira dizia que isso estava na lei. Enquanto estatal, o governo federal ele controlava a Eletrobras através das ONs, mais ou menos 72% das ONs, entre a participação direta da União e a participação indireta, que era BNDES, BNDESPAR e outros fundos de governo. Então, eles tinham mais ou menos 72% das ONs. E a lei dizia que a participação do governo tinha que ser diluída para, no máximo, 45%. Então, isso era uma obrigação da lei. E a forma de fazer isso foi a modelagem do BNDES, e também acho que eu creio que foi a primeira privatização que foi feita com uma oferta pública de ações para diluir, porque as privatizações do passado foram venda de controle. Mas a Eletrobras era tão grande que você não conseguiria fazer isso. Então, o modelo foi feito para... a Eletrobras emitiria novas ações ordinárias, a União não poderia participar, isso está estabelecido na lei, ela teria que enfim, não seguir a oferta, e aí, com isso, ela seria diluída. E ela teria que ter a participação reduzida para, no máximo, 45%. Isso era uma condicionante. Outra condicionante era que o valor mínimo que a gente teria que arrecadar nessa oferta, se não me engano, era em torno de 22 bilhões de reais. No final, deu quase 34, mas você não tem como saber antes, né? E isso era o mínimo, porque era o valor que seria necessário para pagar as outorgas. Tinha uma outra condicionante que era um preço mínimo, e esse é muito interessante, eu já contei isso para o Salomão. O preço mínimo é uma exigência da lei também da desestatização, do PND. Então, o BNDES, que foi o responsável pela modelagem, ele tinha que fazer 2 estudos, que ele contratou 2 consultorias que fazem os estudos, modelagem, fluxo caixa descontado, múltiplos, enfim, as análises que a gente conhece. E a lei define, saiu também na resolução do PPI, o PPI é o CPPI, que é o Conselho do Programa de Parceria de Investimento, que é o órgão máximo formado por vários ministros, né, pelo BNDES e tal, é o órgão que delibera sobre, entre outras coisas, o programa de privatização. Então, está lá que o BNDES teria que fazer essas 2, no mínimo, né, 2 estudos, e teria que ter um preço mínimo que não poderia ser inferior à média desse o resultado desses 2 estudos. Só que esse preço ele era segredo, ele era completamente confidencial e desconhecido, inclusive para a gente, para os bancos, para o mercado. Ele era top secret mesmo, realmente guardado lá 7 chaves. E ele estava lá na resolução, e antes da gente fazer a oferta, né, saiu mais uma resolução do PPI, que dizia que no dia do pricing, quando a gente estava reunido na sede que foi do BTG, que era o coordenador líder, no dia do pricing, depois que faz o processo do book building, que é o processo que você coleta, né, todas as ofertas e tal, aí a gente teria acesso à Eletrobras e ao BNDESPAR, se fosse vendedor, porque precisou fazer uma oferta secundária para conseguir diluir a União para esse mínimo de 45, lá na hora que a gente teria acesso a esse preço mínimo. E assim foi. E se o preço da ação que estava sendo colocado na oferta fosse menor do que o preço mínimo, a oferta seria cancelada. Então, nós tínhamos 4... faltou falar a última, né, que é a de Furnas. Tinha uma empresa do grupo, que era a Santo Antônio Energia, que é a 4ª maior hidrelétrica do Brasil, fica na região do Rio Madeira. Essa empresa tinha perdido uma arbitragem complexa aí do passado e era necessário fazer um aporte de R$1,5 bilhão.
e pela uma cláusula de uma debênture que Furnas, que era a empresa que indiretamente tinha participação no Santo Antônio, para ela fazer esse aporte, ela precisaria de uma autorização dos debenturistas. Então, isso entrou como também uma condicionante da oferta, e a gente conseguiu, em segunda convocação, a gente conseguiu o waiver dos debenturistas, se não me engano, foi no dia 4 ou 5 de junho, que era o limite, e o price foi dia 9 de junho. Então, essas eram as 4 condicionantes. Então, qualquer uma delas que não fosse atendida não teria privatização. Só do preço secreto, se ficasse, então, abaixo daquele preço... A operação estava cancelada. Todo o trabalho que tudo teria sido perdido. Está explicitamente na lei, no regulamento e no CPPI. E o preço vocês só ficaram sabendo na hora? A gente só ficou sabendo na hora, depois esse preço virou público. E outra coisa, está na resolução também. A gente ia saber do preço na hora e ficamos sabendo na hora. Chegou um envelopinho lá para o presidente. Era uma sala com a Eletrobras, uma sala que era a BNDESPAR, que era a vendedora da oferta secundária. A oferta foi mais ou menos 90% primária e 10% secundária, né? Então, eles receberam o envelope e aí a gente viu que estava baixo, graças a Deus, né? E a gente não podia divulgar esse preço até a data da liquidação, isso também está no CPPI. A liquidação aconteceu no dia 14 de junho. Aí só nesse dia o CPPI publicou mais uma resolução que tornou esse preço público. Então, esse preço, a oferta saiu a R$ 42,00 por ação, né? E aí esse preço era R$ 39,96. E a gente só tomou conhecimento lá na hora. This is Brasil. Fortes emoções, né? Está aí um cargo com fortes emoções. Fortes emoções. Minha pergunta para a Andréa nem estava na pauta. Assim, acho que é um pouco da beleza de ter plateia e tudo mais, mas quando você comentou sobre o seu filho e tudo mais, até senti ele está aqui, né? Uma leve emoção ali na voz. E queria que você falasse um pouco sobre conciliar, né, todas essas transições, né, não só de empresas, né, de países e tudo mais, junto com a maternidade. Como é que foi esse processo? Olha, assim, eu vou dizer que não é um processo simples, né? Eu lembro vários momentos que eu não pude estar com ele na festinha, né? Então... Mas também lembro de vários momentos que o que a gente como mãe tem que fazer, esse conselho que eu dou quando me perguntam quando o momento que você tem para ser mãe, seja full mãe, né? Então, tem férias, vai viajar com seu filho, então não delega essa função, né? Tem o fim de semana, fique com ele. Eu sempre sempre foi muito intensa, virei muita noite, né, em muita operação de M&A. Eu lembro dele com as unhas ruídas e a creche me chamando para perguntar, André, o que está acontecendo com o Caio? Ele está com a unha toda ruída. Eu falei, bom, está acontecendo que ele não está vendo a mãe, porque eu estou no processo de M&A, estou virando noite, mas fica tranquila, vai acabar. Vai acabar, ele já vai ver a mãe e vai ficar tudo bem. E ficou tudo bem, né, filho? Então, ele está aqui. Foi difícil, acho que é uma coisa que cada um encontra a sua forma. Eu encontrei tentando ser mãe nos momentos que eu tinha para ele. A gente passou por um monte de momentos difíceis na vida, de mudar de país. Ele, né, com as dificuldades, eu expus ele, né, claro, as dificuldades de morar num outro país, de aprender uma outra língua. Agora muda de novo de outro país, aí, né, troca de colégio e mais uma mudança na vida. Agora que eu estou feliz nesse país, não, agora volta para o teu país de origem. Aí, eu acho que assim, é difícil, sim. Mas é possível, então acho que você tem como fazer os dois bem feito. Acho que eu tentei ser sempre uma profissional de ponta, me dedicar, e tentei ser uma mãe. Acho que eu tentei ser, deu certo, não sei, depois ele fala, se ele quiser falar. Tentei ser o melhor que eu pude. E ele é um cara feliz, que é o que importa. A gente quer que os nossos filhos sejam felizes. Eu acho que nada disso impactou a felicidade dele. Ele é um cara feliz. Então dá para fazer, sendo que quando você é mãe, seja 100% mãe. Essa questão da mobilidade, né? Você mencionou aí sobre quantas vezes teve que se mudar, e eu acho que quem pensa em estatal não pensa muito que vai estar mudando muito
tanto na vida, né? Mas quem faz carreira, chega a cargos executivos, cargos mais altos, acaba mudando de empresa, mudando de país, mudando de cargo, enfrentando mudanças grandes, né? Tocando mudanças grandes dentro da empresa em que está atuando. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão da mobilidade, assim, do ponto de vista de carreira mesmo, assim, pensando nas pessoas que pensam em fazer carreira, seja no setor privado, seja numa estatal, que pensam em cargos executivos, essa disposição para mudança, para se mudar, do quanto isso foi importante para vocês. Bom, na minha foi ultra importante, né? Eu acho que eu ter a possibilidade de... Eu brinco que na Vale teve um líder meu que falava assim, Andréia, não desperdice os cipós, né? Porque a gente agarra no cipó e vai. E eu não desperdicei, acho que quase nenhum cipó. Só teve um que eu desperdicei que era mais desafiador, que era na China, e esse eu achei que a cultura era muito diferente, eu não aceitei. Foi, acho que o único não que eu disse. Mas eu aceitei todos os cipós. Agora, eu acho que você está disposto você ter coragem, porque tem que ter coragem, você está disposto, você tem que ter uma estrutura familiar que ajude. Eu tinha uma estrutura familiar que me suportava, né? Então, o filho que estava disposto a ir apesar das dificuldades, né? O marido que me ajudou no momento que estava comigo, o meu ex-marido que foi comigo para fora, mas também me ajudou para caramba. Então, você estar disposto a ir é super importante para o seu crescimento profissional, porque tem momentos que, se você não for, vai outro no seu lugar. Assim, eu tinha crescido, eu na Vale fui risco de tudo, né? Fui gerente de mercado, crédito, operacional. De repente chegou a cadeira de diretor, era a minha cadeira. Eu falava assim, é a minha cadeira. E para eu assumir aquela cadeira, me falaram assim, você só assume se você for para a Suíça. Cara, era a minha cadeira. Então, assim, eu sofri muito porque eu falei assim, é a minha cadeira, cara. Eu trabalhei, eu batalhei, eu quero ela para mim. E então eu falei, vai ser difícil, nós vamos batalhar, vamos sofrer, mas era a minha cadeira. Então, é super importante. E mudar de cidade, né? Hoje eu morei aqui em São Paulo, sou carioca, né? Topo realmente mudar. Meu filho já sabe, né? Ele falou, agora ele já tem a vida dele, né? Agora não precisa mais me seguir. Mas me seguiu a vida inteira e foi super bacana. A gente tem uma parceria muito, muito bacana. Mas você tem que estar disposto ao desafio. Porque muitas vezes, se você diz um não, algumas portas se fecham com esse não. E muitas portas se abrem com sim. Então, eu acho que é importante, sim. Eu concordo totalmente. Eu acho que as oportunidades, elas surgem e se você não aproveita, pode ser que depois aquela oportunidade não volte, né? Agora, claro que isso é muito particular de cada um. O quanto você está disposto, as condições, se você tem, como a Andréia falou, suporte de família. Mudar não é fácil. Não é fácil. Mudar, mesmo dentro do Brasil, não é fácil. Eu fiz quase todas as minhas mudanças dentro do Brasil e também na época que eu era solteira, era muito mais jovem. Mas mesmo assim é muito difícil. Você vai morar numa outra cidade. Eu sou do Nordeste. Eu fui morar no sul do Brasil. É um choque muito grande. É diferente. Não só o clima, né? A temperatura, a forma como as pessoas se comportam, tudo. E eu, quando comecei a me mudar, era numa época que não é época de hoje. Você não tinha Waze, você não tinha nada disso. Você tinha que abrir aqueles mapas 4 rodas para aprender a dirigir na cidade. Nossa, era muito difícil. Então, assim, você ter essa disponibilidade, eu acho que ela te dá muito espaço na sua carreira, porque em cada lugar novo que você chega, você tem que se adaptar, você tem que conhecer, conquistar a confiança das pessoas. Então, e me abriu muito a mente, diferentemente da André, que ficou 25 anos numa empresa, eu fui mudando, né? Então, eu fiquei 9 numa, 4 noutra, mais 4 noutra, agora na Eletrobras fiquei 6. Então, em cada empresa dessa, eu fui ganhando outras experiências, outros conhecimentos e conhecendo outros setores da economia. Então, certamente, tudo isso foi me tornando uma profissional cada vez mais preparada. Eu brinco que eu fui de uma só, mas uma que mudou pra caramba. Foi privatizada 2 vezes. Então, fala assim, em vários países. Mas sim, uma só. Já estamos chegando mais perto do final. Eu gosto sempre de fazer essa pergunta quando a gente tem um papo bem focado em pessoas que construíram uma carreira dentro do mercado, né? Então, minha pergunta vai para Elvira e para a Andréia.
Se vocês tivessem a oportunidade de pegar um túnel do tempo, voltar no passado e conversar com a Elvira e com o André do começo de carreira, né? Depois de tudo que vocês construíram, depois de tudo que passaram, lutaram aí nos processos dentro das empresas, qual o conselho que vocês dariam para a versão de vocês do passado? Começar a fazer networking muito mais cedo. Networking é fundamental. E eu acho que a gente, quando é jovem, quando a gente está até mais velho também, quando a gente está trabalhando demais e está naquela correria, você relega isso para o segundo plano. Você acha que não dá tempo, você está cheio de coisa, mas assim, tudo na vida é networking. Não só na carreira, como na vida pessoal. Você muda de cidade, você precisa ir num médico, você vai perguntar para alguém, que médico que eu vou. Você quer ir num restaurante, você pergunta para alguém. Vai tirar férias, que lugar que você vai. A mesma coisa no trabalho. As pessoas, eu entrei no Conselho da Eletrobras por networking, pessoas que me conheciam, que a empresa está precisando, porque tem a lei das estatais, que precisa de um conselheiro independente, aí daqui a pouco 1, 2, 3 falam, tem Elvira, ela é do setor, ela é do financeiro. Não estava anunciado, não está em lugar nenhum. Então, assim, eu acho que network é uma coisa que eu deveria ter começado mais cedo. Eu concordo com a Elvira, mas eu acho que tem mais algumas coisas. Eu como mulher, muitas vezes eu não falei, não fiz a pergunta, não me coloquei, porque eu tinha que ter certeza absoluta do que eu ia falar para me colocar. Eu acho que isso eu faria diferente. Eu sentaria na mesa, porque muitas vezes eu via a mesa lá e tinha aquelas cadeirinhas de trás, né? Eu li o livro também, Lean In, nem ia falar esse, mas esse é um exemplo. Excelente. E eu sentava na cadeirinha do lado, assim, de trás. E várias pessoas, o que é bacana, porque me fizeram isso comigo, hoje eu faço também, falaram assim, não, tem cadeira livre aqui, senta na mesa. Eu sentaria na mesa hoje. Então, assim, acho que o mundo está mudando e acho que hoje a gente está aqui é um exemplo disso, né? É um orgulho, né? E acho que temos que promover cada vez mais e fazer com que mais pessoas queiram isso, mas tem algumas coisas que a gente faz sem sentir e que a gente pode fazer melhor, né? Então, se pudesse voltar atrás, eu faria diferente. Júlia, temos tempo para mais uma antes de entrar no ping-pong. Beleza. Então, queria continuar na temática aí falando sobre ser mulher nesse mercado e falando para as nossas espectadoras e ouvintes mulheres também. A gente percebe até no nosso público, tanto do Market Makers como do Seu Dinheiro, que o público feminino entre os investidores ainda é relativamente pequeno, né? E mesmo também nos cargos de comando das grandes empresas, já melhorou bastante a situação, mas ainda é bastante desigual. E aí eu queria que vocês falassem, enfim, para as mulheres que pensam em ser executivas, querem ser executivas ou que estão nesse caminho, para as mulheres investidoras, né, que investem o seu próprio dinheiro ou que estão querendo investir o seu próprio dinheiro e ainda não começaram, o que vocês falariam para essas mulheres hoje? E o que nós, como comunicadores, né, falamos de finanças, investimentos, economia, como que a gente pode também atrair mais o público feminino, né, para esses temas que às vezes realmente não é a maioria do nosso público? Eu acho essa questão de ser investidor, eu acho essencial, absolutamente fundamental. E eu sempre falo sobre isso quando eu converso com as mulheres, principalmente as mulheres mais jovens. Então, acho que para você ter essa carreira bem-sucedida e você transpor, porque como você falou, melhorou, mas não melhorou tanto não. Os índices são lamentáveis. A Bolsa de Valores, a B3, ela publica anualmente um estudo, 50% das empresas de capital aberto no Brasil não tem uma mulher estatutária. 50%. E as empresas de capital aberto são as empresas, elite. É elite. Você tem 400 empresas, talvez, alguma coisa assim, 50% não tem nenhuma mulher como diretora executiva ou como conselheira. Então, assim, eu acho que os índices ainda são realmente incompreensíveis, né? Porque tem muita mulher preparada, tem muita mulher competente. Então, acho que as mulheres, eu diria, primeiro, tem um plano de carreira,
ter iniciativa. A carreira é sua, então você não pode delegar. Eu acho que muitas pessoas cometem esse erro. É o RH da empresa, eu tenho que falar o meu chefe. Não, é você, a carreira é sua. Então é você, como a Andrea falou, a Andrea disse aqui, a cadeira é minha. Né? Você falou isso, a cadeira é minha, eu me preparei. É isso, então você tem que pensar que a carreira é sua. Se você não fala inglês, vai aprender inglês. Se você precisa aprender outra coisa, você vai. Hoje é muito mais fácil se preparar do que quando nós começamos. Hoje você tem até um programa como esse. Quanto material gratuito de excelente qualidade você tem no YouTube. Hoje você tem muito material que você consegue ler, que você tem cursos à distância. A gente não tinha isso. A gente teve que aprender de uma maneira muito mais difícil. Então, acho que a primeira coisa é cuide da sua carreira, tenha iniciativa, não tenha medo, sente lá na mesa, como disse a Andrea, demonstre que você está interessado, que você vai, enfim, que você quer aquela posição. Acho que isso é fundamental. E a outra coisa que eu sempre falo é aprenda a investir, aprenda a cuidar do seu dinheiro. Isso é fundamental. Você não vai poder tomar as melhores decisões nem na vida pessoal, nem na carreira, se você não tiver independência financeira. Porque do mesmo jeito que a gente vê, e eu tenho ficado realmente muito chocada com os índices de violência contra a mulher aqui no Brasil, as notícias que a gente lê todo dia de feminicídio, de estupro, enfim, uma coisa chocante. E quantas mulheres se submetem a essa violência porque elas são dependentes financeiramente desses companheiros? E, de certa forma, isso também pode acontecer na sua carreira, porque se você não sabe investir, se você não sabe guardar dinheiro, se você gasta tudo que você ganha, ou até mais, que é pior, se endivida, você também depende daquilo ali. Então, você pode estar numa profissão que você não gosta, num trabalho que você não gosta, numa empresa que você não gosta, um chefe, enfim, qualquer coisa, e você não pode sair porque você não tem como se bancar, como pagar suas contas. Então, para mim, eu daria essas duas orientações. Aprenda a investir. Hoje em dia tem muito material de qualidade que você pode conhecer, que você pode aprender, e cuide da sua carreira. Bom, não tem como não concordar com a Elvira, né? Eu acho que é tudo isso mesmo, é acreditar em você, é ter coragem, é investir também, é estudar, né? Eu acho que a gente não chega nos lugares sabendo, às vezes, em alguns momentos, é ser humilde também, é ser humilde para aprender e perguntar. Perguntar, às vezes, talvez é mais importante até, e ouvir pra caramba, né? Que a gente aprende muito. Mas, e querer, né? Eu acho que a gente vê, eu venho, né, depois que a gente assume essas cadeiras, a gente tem uma responsabilidade muito grande, que é de mostrar que é possível sendo mulher e com as nossas características. A gente não precisa mudar quem a gente é. A gente pode ser a pessoa correta, justa, que trata todo mundo da mesma forma, que fala corretamente, que trata as pessoas bem. A gente pode chegar lá sendo a pessoa que a gente é. Então tem que acreditar, mas tem que batalhar, claro, isso tudo. Né? Acho que a gente tem que promover. Uma coisa que a Elvira falou que é fundamental hoje, não importa qual é a sua instituição financeira, né? Mas se você tem uma, eu trabalhei no Santander, é uma que também tem alguma plataforma para ensinar, tem muita plataforma, né? Tem diversas que tem plataformas que ensinam hoje como investir, então como guardar seu dinheiro. Então, sim, é super importante que a gente saiba, né, como administrar o nosso lar, né, como, né, outra coisa que a gente não fala muito, mas a previdência. Eu já sou do 50 plus, né, com orgulho. Nós, né, André? Então, como que você se prepara para daqui a pouco, gente? Não tem jeito, a gente vai uma hora, não tem essa energia toda que a gente tem hoje para botar a mão na massa e fazer acontecer. Então, como que você se prepara para o dia que você não vai ter essa energia? A gente tem que falar de previdência, a gente tem que falar de fato disso tudo e preparar essa mulherada para chegar. É possível, gente, é possível ser mãe também. Não deixe de ser mãe para ser uma profissional. Seja mãe, seja profissional, lute, corra atrás, que tem muita oportunidade no mercado. Hoje, a gente pode dizer que eu, pelo menos, vejo isso acontecer. As empresas colocam já como uma condição necessária, né, que nos processos dos headhunters tem que ter uma opção de mulher, não, e a gente quer meritocracia, né? Nós, mulheres, queremos meritocracia também, a gente quer ser escolhida porque a gente é boa, é competente, mas ter
isso hoje como uma necessidade, é super importante. Então, no processo tem que ter uma mulher. Beleza, vai escolher o melhor, sempre. Mas ter que ter uma mulher é importante. Então, assim, isso tudo está mudando, de novo, não é perfeito ainda, mas se nós todos trabalharmos, homens principalmente, ajudar, e eu acho que tem muitos que fazem isso no dia a dia, ajudarem a gente chegar numa sociedade mais igualitária, é isso que a gente quer. Então, é isso. Lutem porque é possível. Muito bom, muito bom. Bom. Vamos chegar agora na parte do ping-pong. No Market Makers a gente tem as perguntas tradicionais dos livros, da música e de uma indicação de participante. A Júlia fez umas colaborações ali. Júlia, também fica à vontade. A magia do caos aí, se trouxe alguma ideia de pergunta. Se for embaraçosa, melhor ainda, que aí a gente deixa um pouco desconfortável. Vamos lá, primeiros livros. Vou pedir só 2, tá? Um livro para ler e um livro para não ler, tá? Começar primeiro pelos livros para ler. Eu vira uma recomendação de livro, qualquer assunto, qualquer tema. Olha, um livro que ele nem é tão novo, mas eu só li recentemente, há menos de um ano, que me marcou muito, foi A Organização, da Malu Gaspar. Fazendo aniversário. Que conta muito do que a gente viveu do episódio da Lava Jato e tal. Eu acho que é um livro importantíssimo para a gente compreender o Brasil e compreender também os riscos, às vezes, dessa mistura aí do público com o privado. Então, esse é um livro que eu recomendo. Infelizmente, estão fazendo até piada essa semana que esse livro vai ter que mudar para ficção, né? Eu já ouvi isso também. Infelizmente. Bom, mas enfim, livraço. Você não falou do que não ler. Não. Primeiro para ler? Eu tenho um que também eu li lá atrás e confesso que voltei até a ler, que ele é em inglês, eu vou falar, é porque em português o nome ele é Good to Great, que é bom para melhor, né? Que é Feitas para Durar, que traduziram de um jeito meio doido do Jim Collins. É bem um tradicional, mas ele fala tanta coisa bacana que eu vivenciei que eu acredito. Então, coisas do tipo que você primeiro escolhe as pessoas, você primeiro escolhe o seu time, depois você escolhe o que fazer. Porque, de fato, se você tiver um timão, cara, você vai chegar lá porque, com certeza, eles vão ter ideias juntos, a gente vai ter ideias melhores. A empresa tem que encarar a realidade, tem que tomar decisões super difíceis. E eu vivenciei isso, encarar a realidade e tomar decisões super difíceis é parte do nosso dia a dia. Outro bacana que eles falam deixa eu lembrar, a tecnologia, né? Hoje, tecnologia de ponta, a gente fala em inteligência artificial. A tecnologia tem que ser para cumprir um objetivo, não simplesmente para você efetivamente usar a tecnologia para usar. Então, se você parte para implementar uma tecnologia e você não está repensando o seu processo, você está fazendo isso tudo errado. Então, um monte de coisa que na minha vida prática eu vi, quando você usou, as pessoas, os líderes têm que ser humildes. Cara, isso para mim é assim, básico de existência, porque o líder humilde está buscando o melhor para a empresa e não o que é ser ele ser a pessoa. E ele forma um time de sucessor porque os caras vão fazer o melhor para a empresa. Isso para mim são assim, coisas muito básicas, mas que são super realidades que eu vi acontecer na minha vida profissional. Então, um super livro que eu acho bacana. Boa. Agora aquele para não ler. Olha, tem um livro que eu até já ouvi aqui no parte de investimentos, até que eu já ouvi até como recomendação, mas eu particularmente achei muito chato, eu acho que eu parei na metade, foi aquele Investidor Inteligente. Do Benjamin Graham? Eu não sei se é pela época que ele foi escrito, não sei. Esse eu acho que é o livro mais citado, porque tem a turma comprada no livro e a turma vendida. Eu acho que eu estou na turma vendida, eu não consegui terminar, não. Eu vou ser sincera. Talvez eu vá voltar a tentar, mas eu parei. Eu já nem vou tentar. Eu não leio o que eu devia ler. Então, eu acho que eu não tenho um livro para te dizer, porque eu devia ler mais, eu juro. Eu me cobro porque eu não leio tanto quanto eu deveria. Então, ainda não li assim um que eu tenho aqui para malhar, não. Aquele para falar mal. Não tenho. A música, uma música e por quê? Bom, como eu sou pernambucana, eu vou falar de um frevo, né? Ótimo. Eu vou falar de uma música que eu gosto muito, que é do Alceu Valença, que chama Voltei Recife.
E essa é uma música que sempre quando eu volto, eu saí de Recife há muitos anos, né? E sempre que eu voltava para Recife, era época de carnaval, eu escutava essa música em que ele fala que volta para curtir o carnaval, né? Então era uma música assim que eu gosto bastante. Eu estava pensando, foi difícil, né? Eu gosto de tanta música. Aí o meu filho me ajudou. A gente viajava muito e a gente ouvia muito Maracangalha do Caymmi, né? E hoje a gente ouve muito mais pelo Diogo Nogueira cantando, né? E era uma música que a gente viajava muito de carro para Búzios e tal. Eu sou carioca, né? Então a gente ia à praia, adoro praia, né? Dá para ver pela cor, né? Que agora de Garden Livre tá dando para pegar um sol. E a gente ia muito à praia sempre no carro, né? Muito tempo de carro e as crianças sempre reclamam, né? E aí a gente ouvia muito Caymmi, e essa era uma que marcou e que agora na voz de Diogo Nogueira, bem bacana. Muito bom, muito bom. E agora uma sugestão de participante do Market Makers, alguém para estar sentado no lugar de vocês contando a história para a gente. Bom, eu acho que dessa época que eu vivi, eu gostaria de ouvir o Paulo Guedes. O Paulo Guedes. Pô, eu confesso que eu vou com a Elvira. Podemos dar a mesma recomendação? Que eu acho que o Paulo Guedes... Se vocês ajudarem a trazer ele... a gente fala. Acho que a nossa outra convidada vai ter mais facilidade. Verdade. Mas ele é uma super pessoa. Vai mandando o zap, talvez na quantidade ele se irrite bem. Ele já não foi por falta de convite. Eu tento usando o Roberto Castelo Branco, que é uma outra pessoa que você também pode chamar, que o Roberto tem um acesso e ele é uma pessoa também bacana para mim falar. Júlia, o que você trouxe aí para o Ping Pong? Eu ia pedir, eu vou pedir uma mulher que vocês admirem, que seja uma ídola, alguém para prestar atenção, um exemplo, enfim, que vocês poderiam citar. Pode ser do mundo dos negócios ou não. Olha, eu recentemente aqui no Brasil fui assistir a Oprah Winfrey, né, que foi o mês passado, que já era uma pessoa que eu acompanhava, sempre admirei bastante e saí encantada aí com tudo que ela falou. Então, acho que com um exemplo de uma mulher muito forte, né, que passou também por muitas adversidades, criou um império, né, uma das mulheres mais conhecidas do mundo, enfim, com uma multiplicidade de talentos, né, porque ela é comunicadora, ela é atriz, ela criou a rede dela, enfim, ela tem um monte de coisa, ela é filantropa, ela criou uma escola na África do Sul para meninas humildes, né, negras. Então, acho que é uma mulher assim, extraordinária, bem à frente do tempo dela. Então, acho que a Oprah e eu realmente fiquei muito, muito bem impressionada com a palestra que ela deu recentemente aqui no Brasil. Você falou para usar o coração, né? A minha mãe chegou ao Brasil com 16 anos, sem querer, portuguesa, com primário só, não pôde estudar mais, porque naquele momento a mulher não precisava fazer mais do que a 4ª classe. Sempre me deu muita força para eu ser quem eu era. Falou sempre que eu tinha que ser independente, né, que eu tinha que ser, de fato, lutar para ser quem eu sou. Me deu todos os estudos que eu podia, mais algum, batalhadora pra caramba. Ano passado a gente perdeu meu pai e tá aí, dona da vida dela, tocando a vida, senhora de si, fazendo exercício e me dando mais um exemplo de vida aí super importante. Minha mãe. Sim, você quebra. Isso é fantástico, né, André? Porque faz muita diferença na nossa vida. Eu perdi a minha mãe há exatamente um ano. E a minha mãe também foi uma pessoa extremamente importante na minha vida, da minha irmã, na nossa educação. E a minha mãe faleceu com 90 anos, no ano passado. E ela também era uma mulher muito à frente do tempo dela. Nascida numa cidade do interior de Pernambuco, minha mãe extremamente culta, lia vários idiomas, fez universidade numa época que ninguém fazia universidade, né? E também nos preparou para a vida profissional. Ela sempre dizia, você vai ter que ser independente, você vai ter que trabalhar, você vai ter que ganhar seu dinheiro, você vai ter que cuidar da sua carreira. Sempre teve essa orientação. Então, realmente, acho que a Andréa trouxe aqui, eu não posso deixar de falar, porque a minha mãe faleceu há exatamente um ano, e ela acompanhou a privatização da Eletrobras, ela teve muito orgulho desse processo todo. E, de fato, acho que as nossas mães, elas têm uma importância enorme na nossa vida. Maravilha, sensacional. Todo mundo aqui tá meio... Você não tem que contar umas piadas aí agora que a gente vai fazer o happy hour. Para dar uma... O pessoal tá todo mundo
o olho marejado já. Mas... Todo mundo vai sair e ligar pra mãe, né? Liguem, porque a vida é curta. Opa, se funcionar para isso, já estou feliz. Gente, quero agradecer demais. Foi um episódio incrível, amei participar. Amei ouvir a história de vocês, estar com essa plateia aqui, nosso 100º episódio, então entramos na primeira centena aí do Market Makers. Agradecer demais a Júlia por toda a ajuda. Eu que agradeço. Montou uma pauta incrível. André, Elvira, muito obrigado por compartilhar a história. Plateia que está aqui, equipe de produção que deixou isso aqui de pé, todo mundo que participou e você que assistiu de casa, obrigadão demais. Agora a gente vai celebrar aqui esse 100º episódio do Marketing. Muito obrigado. Obrigada. O Market Makers é um podcast no qual convidados debatem sobre teses de investimentos e macroeconomia. As teses e assuntos debatidos têm como objetivo único fomentar a educação financeira por meio do compartilhamento de opiniões e experiências de especialistas da área. Por isso, não devem ser encarados como recomendação de investimentos aos seus ouvintes. Para receber recomendações oficiais dos nossos analistas, acesse a comunidade Market Makers, que é o canal onde disponibilizamos relatórios de análise e nossa carteira recomendada de ações. Clica no link que está na descrição desse episódio para saber como participar.